propósito de vida é diferente do que nós tínhamos antes. Quantos aqui estão em Cristo? Você se lembra de antes e agora você está em Cristo? É diferente. A maneira de viver é diferente. Quando você encontrar com uma pessoa na rua, no elevador, em algum lugar, e ela fazer algum comentário sobre como está a situação do país, o seu comentário tem que ser diferente, a sua visão tem que ser diferente. E aonde que o crente ele erra? Quando ele tira os olhos do céu, quando ele perde a visão do céu, onde é a nossa pátria, realmente, onde ele tira os olhos do Senhor. Da onde que vem a sua provisão? Da onde que veio o seu Salvador? Como que você foi salvo? Como que você foi liberto? Quem que te tirou do mundo? O Senhor lá do céu falou assim, né? Enviou o seu Filho amado, se fez homem, do céu ele veio e nos salvou. Do céu ele proveu o seu único e legítimo filho para morrer na cruz. Então, tudo em nossas vidas é por meio de Cristo, é através de olhar para o céu e receber do céu uma provisão do alto. É diferente. O homem, né, terreno, ele vive pela terra. E aqui no Egito, como que o povo de Deus vivia? Eles viviam, não é, semeava e fazia um buraco com o pé, ia semeando e regava e pegava água lá no Nilo, olhando sempre para baixo, naturalmente, e fazia. É assim que muitas pessoas vivem. Não é esse o meu estilo de vida e o seu. Nós não vivemos, a palavra diz claramente, não é como a terra do Egito. Este tempo que nós vivemos, né, esse momento, nós, como o nosso estilo de vida não é como a vida de um ímpio, nós vivemos diferente. Nós precisamos entender isso. Existe hoje aquele, o crente descrente, o homem de Deus que não é pelo reino, que vive como ímpio. Não, nós não podemos ser assim, irmãos. Isso, sabe, nós precisamos ser íntegros com isso. Falar assim, Senhor, não aceito isso na minha vida. Nós precisamos viver diferente. Você com o poder de Deus, o Espírito Santo dentro de você, e às vezes ali abatido, o crente abatido, cheio do poder de Deus, o Espírito Santo habita em nosso coração. Nós temos que falar assim, opa, peraí, o Espírito Santo habita em mim, eu não vou viver assim, eu não aceito isso, está errado. Amém? Eu não vou viver assim. A luz de Deus está em o crente, irmãos, ele tem que ser o sal no mundo podre. O mundo é podre e nós somos o sal. O mundo é trevas mesmo. O que você está esperando do mundo? Você tem expectativa do mundo? O mundo, aí às vezes você fala como está o mundo, as pessoas ficam chocadas, mas o mundo é trevas, é isso aí. O mundo jaz no maligno. Nós somos a luz do mundo, nós estamos aqui para iluminarmos, nós estamos aqui para ser a tocha. Nós estamos aqui, somos aqueles que vamos falar de Jesus. Nós somos o instrumento de Deus, somos a luz de Deus aqui, amém, irmãos? Nós estamos aqui para clarear. A glória a Jesus? Fala assim, eita. Então Deus preparou uma vida totalmente diferente para mim e para você. O desejo de Deus para mim e para você é totalmente diferente. Nós precisamos viver a vida de Deus. E a vida de Deus totalmente da vida do Egito, a vida do mundo. A vida do crente, o estilo de vida, o propósito dele aqui é diferente. Nós precisamos hoje abrir o seu coração e você entender, nós vivemos pela provisão do céu, tudo vem do céu, nossa pátria é no céu, nosso coração está em Deus, nós vivemos por meio dele. A nossa vida aqui não é uma vida natural, nós vivemos por meio do poder e da glória de Deus que habita em mim e você. Quando diz amém? Amém. Nós precisamos disso, creia nessa palavra, creia nisso. Quantos aqui nessa semana, no novo, começou aí uma atividade física, pelo menos, fez academia essa semana aí? Tem umas 3 mãos erguidas. Quantos começou alguma coisa nova aqui esse ano? Não fez nada? Nem um livro, pegou para ler livro esse ano? Eu recomendei, leia Provérbios. Quantos querem prosperar aqui? Leia Provérbios, irmãos, amém? Cada mês eu tenho um desafio do Provérbios. O mês passado eu li cada capítulo do dia 10 vezes. Foi uma bênção. 31 dias, Provérbios tem 31 dias também, 31 capítulos, eu li 10 vezes. Esse ano eu comecei com um desafio mais radical. Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio ouvindo o áudio. Eu gosto de ouvir o áudio e acompanhar no celular, e eu acho o áudio uma bênção. E agora eu ouço Provérbios todos os dias, do capítulo 1 a 2, dá 1h15 mais ou menos. Amém? Acompanho e ouço 1h15 de Provérbios. Prepare-se, amém, irmãos?
Porque a palavra diz, no capítulo 1 de Provérbios, a palavra diz, se você quer a sabedoria, está ali. Esse livro, ele quebra cadeias, tá, irmãos, da mente. Ele quebra umas tolices. Ele te exorta a muitas tolices, a não cometer, isso é tolice. Ele fala de adultério, da sensualidade, fala de honestidade, ele fala, sabe, ele confronta a atitude do tolo, do homem caído e do homem de Deus, do homem sábio. Então, onde que nós vivemos na tolice? Nós vivemos pela terra, olhando para o chão, olhando para as coisas. Você sabe das coisas que estão aqui na terra, você vê as coisas da terra, mas você não anda por meio disso, você não depende disso. Nós dependemos da chuva, nós beberemos da água da chuva do céu, está escrito aqui, foi o Senhor. Amém? Essa alegoria da nova terra aqui, da terra de Canaã, é a que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos viver a Canaã do Senhor, a terra do propósito. O estilo de vida é diferente. Amém? Então, essa terra onde nós vamos comer e nos fartar, onde vamos ter a abundância de Deus. Deus é um Deus abundante. Deus não é um Deus escasso, Deus não tem escassez nenhuma nele. Ele é abundante. Como que Deus é abundante? Ele é assim. Deus não é um Deus suvino que tem só um pouquinho, não. Deus é muito, Deus é grande. E dele nós recebemos todas as coisas, do céu nós recebemos todas as coisas, o céu é próspero, os céus é abundante, nos céus não tem tristeza, não tem enfermidade. A nossa pátria é assim. Eu já vi pessoas que chegam de um outro lugar e falam bem do seu país lá, no meu país não é assim, no meu país não é assado. Uma vez, muitos anos atrás, eu atendi um americano e ele falou assim, no meu país você resolvia em 15 minutos. Teve uma vez que eu trouxe o Jaios, fui pegar ele lá, ele é inglês, fui pegar ele em Cuiabá para ele pregar aqui, né? A última vez que ele veio pregar aqui, há uns anos atrás. Aí eu vinha, e aí quando eu passei para ir buscar ele, tinha um caminhão, lá perto da Chaleira Preta ali, não sei se é esse o nome, é Chaleira Preta, estava lá atravessado, e o trânsito estava parado, eu fui, tinha acabado de atravessar aquele caminhão, eu falei assim, Jesus, Deus abençoe, tira esse caminhão aqui na volta. E a fila estava já em Jaciara, ali para dentro. Quando eu voltei, peguei no aeroporto e já voltei. A fila estava, sei lá, irmãos, lá na Pensão Seca para lá, assim, a fila estava. E o caminhão, eu falei assim, eu sei o que é. É aquele caminhão que está atravessado lá. Era um caminhão quase tombou, ficou atravessado, assim, estava bonzinho o caminhão. Irmãos de Deus, e eu com esse inglês, nossa, o que está acontecendo? E eu na vergonha, eu falei assim, eu sei, é um caminhão, só um caminhão parado, que um guarda tira. E aí quando nós conseguimos passar, foi passando ali devagarzinho, e aí ele falou assim, um caminhão atravessado, um guarda, parece que resolvia isso. No meu país, isso nunca acontecia, ele falou. Eu falei assim, é verdade, um policial competente tinha resolvido o problema imediatamente, tinha tirado o caminhão dali, puxado, dado um jeito. Ao tanto de... Então, eu vejo assim, eu estou fazendo assim uma alegoria, irmão, nossa pátria é o céu, nossa pátria, os céus dá de 1000-0 na Inglaterra. Amém? A nossa pátria é verdadeira, é o céu. Antes de nós sermos brasileiros, nós somos cidadãos do alto. E nós somos embaixadores de Cristo. Tudo que nós temos aqui, nós fazemos pelo céu. Nós somos providos pelo céu, sustentados pelos céus. De lá nós recebemos todas as coisas. De lá virá todas as coisas. Nós precisamos crer nesta palavra. Diz amém. No céu não tem crise, no céu não tem problema econômico, no céu não tem problema. Nossa pátria, quem nos sustenta, nós somos sustentados, existe um rei. O nosso rei é imutável, nosso rei não é removido, nosso rei não pode ser lesado, nosso rei não é roubado, nosso rei ninguém toma aquele trono. Teve um que tentou tomar o trono de Deus, você sabe o que aconteceu com ele, né? Ele caiu, fez poeira, e levantou poeira, foi lançado fora. Ele é o Altíssimo, há um rei sentado no trono, ele é o nosso Senhor Jesus, diz amém. E nós precisamos viver confiadamente nele, olhando nele. Nós dependemos totalmente do Senhor, somos abençoados, sustentados, beneficiados, favorecidos, agraciados por ele, aquele que está sentado no trono. Fé, nós não podemos andar como se não tivesse Deus sobre a nossa vida, não podemos andar como se não houvesse um rei sobre nós, não, nosso estilo de vida é diferente. Às vezes o Nilo estava secando ali, eles ficavam desesperados, não é?
E houve momentos de seca, literalmente não chover. Alguém que já assistiu o filme O Fazendeiro de Deus? Alguém já assistiu? Eu recomendo que você assista. Um filme de Deus mesmo. Eu vou dar os spoilers, agora eu já falei, né? Não fique com raiva de mim quando você assistir. Mas assim, ele plantou, entendeu? Ele plantou ali tudo e ele ficou na pressão. E agora? E não chovia. Ele falou assim, esquece, não vai nascer nada. Ele plantou batata. Ele falou assim, não vai nascer, você perdeu tudo, você já era. A hipoteca dessa terra já era, tudo já era. E ele ficou ali orando, buscando de Deus. E falou assim, vai ter alguma coisa. Irmãos, batata não aparece, sim. Ele depois tinha que pegar a batata. Você tem que assistir, que você vai ver o que acontece. Deixa eu ser curioso. Mas você precisa crer, entendeu? Vou contar, ele pegava umas batatas que não cabia na palma da mão. Eram umas batatas gigantes, irmão, umas batatonas. Você sabe que na terra de Canaã, para carregar um cacho de uva, era 2 homens num varão. A palavra descreve isso. Há uma descrição em Números, que para carregar um cacho de uva, 2 homens, o Maurício e o Vitor aqui, carregam o cacho de uva, aí pegavam um cabo de vassoura enorme, assim, um varão, assim, de bambu, para pendurar, para carregar o cacho de uva. Está escrito na palavra, terra que emana leite e mel, amém? Não tem sei não. Eu vou ler aqui hoje, Isaac plantou na seca, não tinha, é fazendeiro de Deus Isaac. É o fazendeiro de Deus, que plantou na seca, plantou sem chuva, creu que Deus ia fazer crescer, e cresceu, e as batatonas estavam lá, ó, as batatonas desse tamanho. Ele colheu, pagou, comeu. Eu comi uma batata boa, uns tempos atrás aí, irmão, se você tiver com fome, muita fome, e te dá uma batata cozida, assim, purinha, você devora ela sem sal, sem nada, falando assim, essa é a melhor batata que já comi. Irmãos, você precisa, para experimentar a provisão de Deus, eu quero ler Salmos, versículo 1. Nesse versículo tem muitos pontos relevantes aqui para você experimentar a provisão do céu. A palavra diz assim, ó, Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Irmão, para você experimentar a provisão do céu, não ande como os ímpios ande. O ímpio não experimenta. Ele não olha para o céu, ele só olha para a terra, ele só olha para as notícias, ele só olha para o clima, ele só olha para o ambiente, ele depende daqui, ele não tem fé que vem de outro lugar. Esse é o conselho dos ímpios, amém? Esses são os pecadores que andam o pecado, sabe qual que é o pecado? Independência. Todo pecado nasce a partir de uma independência. Se você depender de Deus, você não erra. O propósito meu e seu é andarmos, totalmente dependemos da vida de Deus. Diz amém. Se eu e você dependemos de Deus, andamos com Ele, não tem pecado, acabou o pecado. Então, o homem que anda nos caminhos dos pecadores, os pecadores estão nem aí para Deus, não tem temor de Deus. A coisa mais sábia que você pode ter é o temor do Senhor, é a sabedoria. É você respeitar as coisas. Eu tenho um Senhor, Ele está comigo. Você nunca está sozinho, Ele está com você, você anda com Ele. Você anda na presença dEle, Ele habita no seu coração. Amém, irmãos? E aí o seu prazer está, para você experimentar a provisão do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor. Essa expressão, a lei do Senhor, que Davi fala aqui no Velho Testamento, a lei do Senhor era os 5 livros. Ele está falando dos 5 livros que já estavam escritos, que era o Pentateuco. A lei do Senhor se refere a isso. Hoje, a lei do Senhor aponta a palavra de Gênesis a Apocalipse. O nosso prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, diz amém. Nosso prazer está nisso. Você tem que ter prazer na palavra de Deus, prazer em ouvir a palavra, prazer em ler a palavra, em ouvir. Quando você estiver andando no seu carro, coloca o áudio lá, ouve Provérbios, ouve Mateus, ouve o Evangelho de João, ouve a palavra e tenha prazer. Você vai sentir prazer em ouvir. Diz amém. Amém. Você vai experimentar a provisão do céu, porque em muitas circunstâncias o Senhor vai te lembrar.
vai lembrar palavras, vai te dar direções que estão na palavra dele, vão te dar versículos, vão vir no seu coração. Isso é provisão de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne, que veio habitar entre nós e habita em nós. Então você vai andar e vai ter necessidades, e a provisão virá do céu na hora, no seu coração. O Senhor vai te dar a palavra, vai vir no seu coração. Você vai ter uma palavra queimando dentro do seu coração para tudo. Você vai buscar, você vai olhar para os céus e Deus vai falar com você. Diz amém? Amém. Irmão, é muito importante Deus falar com você. Deus fala com você, você fala, resolve isso nesta manhã. Fala assim, eu quero que o Senhor fale comigo. É o objetivo número 1 seu. Deus fala comigo. Você vai ler a Bíblia e Deus vai falar com você, você vai ouvir o consolo. Deus nunca fala para te bater, Deus nunca vai te dar tapa na cara, Deus nunca vai fazer isso. Deus sempre vai te consolar. O Espírito Santo é o consolador. Ele está aí para testificar que você é filho amado de Deus. Ele vai revelar a provisão dele, ele vai revelar aonde você é fraco, você é forte. Ele vai simplesmente consolar. No dia que você está triste, ele vai ser a alegria. No dia que você está angustiado, ele vai ser a paz. No dia que você está meio sozinho, rejeitado, ele vai ser o filho amado, o amor de Deus em você. Você vai se sentir amado, diz aleluia. Palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. A palavra está dizendo aqui, ó, medita nela dia e noite. Ó, não tem exagero para a palavra, tá, irmãos? Eu falei que só Provérbios é 1h15, mas sim não é nada. Depois eu posso gastar mais tempo. Porque você deve meditar na palavra dia e noite, está dizendo. Você quer experimentar a provisão do céu? Medita na palavra dia e noite. Vive a palavra de Deus. Sabe que a palavra nos limpa, nos purifica. Ela nos alimenta. Ele é o pão, ele é a energia. Ele é o carboidrato que nós precisamos do Espírito para vivermos. A palavra de Deus, sabe, é que nos sustenta. Nós precisamos entender isso. E por isso eu devo investir nisso. É aquela situação, você, né, tem um banquete e está fraco espiritual. Não, você precisa se alimentar. Se alimenta, coma dessa palavra aqui nessa manhã, diz amém. Amém. Alimente-se da palavra, alimente-se dela. Aproprie-se da palavra de Deus. Seja cheio da verdade do Espírito. Amém, irmãos? Nós não podemos ser crentes fracos. Crente não pode ser deprimido. Crente tem que ser forte, porque a palavra de Deus é a nossa força. Cristo é a palavra, Ele em nós, Ele é o poder. Amém, irmãos? Medita nela dia e noite. E aí o que acontece? Não é? Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que a palavra diz assim, ó, cujas folhas não murcham. Pode vir inverno, pode vir verão, primavera, outono, pode ser sequidão, pode passar por uma crise, mas está na beira de um riacho ali. Alguém já viu terra de beira de rio? Como é que é, irmãos? Terra de beira do rio ali não é fértil o tempo todo, não importa a estação, não importa qual seja o governo, não importa o que esteja passando, o que a terra esteja passando. Você que não anda no caminho, você será bem sucedido em tudo, você terá provisão. Os céus não têm crise, nos céus não tem escassez, a mão do Senhor não está encolhida. O poder de Deus não é esgotável. Acabou o poder de Deus. Não, a mão de Deus está aberta sobre nossas vidas. Nós somos amados de Deus. Aleluia, irmãos. Nós precisamos ter deleite nisso, prazer no Senhor, prazer de andar nos caminhos dele, e não ande como os ímpios andem. Nós hoje temos uma geração de crente que quer ser igualzinho do mundo. Não, eu sou crente boa, eu sou igualzinho o pessoal do mundo. Não fica com isso não. Muitas vezes você não vai ser igual a eles mesmo não, vai ser rejeitado mesmo. Eu creio na palavra, eu dou valor à palavra. Você está aqui nessa manhã, eles não dão valor a isso. Não dão, você precisa mostrar o valor de estar aqui para que ele entenda e as trevas desapareçam da mente dele, para que ele também tenha um apreço como você. Nós precisamos se iluminar. O mundo todo está em trevas. Por que o mundo vai perseguir? Você está esperando que o mundo vai jogar confete, fazer as coisas? Não vai, porque o mundo está em trevas. Ele vê as coisas de Deus de maneira pejorativa. Qualquer investimento na vida do Espírito por uma pessoa mundana que está em trevas, ela está em trevas. Ela não vai ver isso com bons olhos. Os olhos do mundo é assim, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos iluminar, nós precisamos mostrar o apreço das coisas de Deus para as pessoas. Iluminar a vida, ministrar. No momento que você fala do amor de Deus para as pessoas, ela vai receber, ela vai ouvir, ela vai ser iluminada. Nós estamos iluminados. Ei, você é amado, Deus ama você.
Deus tem o melhor. Quando você fala isso, você está iluminando ela. As trevas da rejeição estão caindo por terra. Diz amém. Então nós precisamos ter esse apreço para experimentar o amor de Deus, a provisão do céu, sabe? A palavra diz assim, ó, eu quero mostrar Gênesis 26, 2. A palavra diz assim, a palavra aqui para... Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Isaac, pois, ficou em Gerar. Presta atenção, a palavra de Deus diz, Isaac estava passando aqui, o contexto, ele estava passando por uma grande seca, na terra de Israel, na terra de Canaã, estava passando ali um momento de sequidão, e ele fala assim, vou voltar para o Egito, que lá no Egito o pessoal planta, eles regam com milho, tudo é irrigado pelas águas do rio, lá tem comida, e aí Deus falou assim, não vai para o Egito. Muitas vezes você quer pegar a estratégia do mundo, no meio dos problemas, presta atenção, alguém fala assim, fala a Deus, no meio da pressão, você fala assim, vou fazer igual os mundanos faz. Cuida disso, tá, irmãos? Traga tudo para a luz do Senhor. Traga tudo para a luz do Senhor. Toda a estratégia na luz do Senhor, nós dependemos. Toda estratégia tem que ser na dependência da unção do Espírito. Nós andamos na unção do Espírito, nós dependemos da provisão do céu. O nosso caminhar é totalmente dependendo da provisão do céu. Não esqueça dos céus. Faça tudo confiado na provisão do céu. E aí ele falou assim, vou para o Egito. E aí Deus exorta ele, apareceu e Deus falou no coração, não desças ao Egito, não vai para lá, não vai fazer dessa forma. Amém? Então essa seca, essa crise que ele estava aqui vivendo, sabe? E no versículo 12, coloca lá, avança para o 12 agora. Então ele ouve a Deus, ele tem temor de Deus e respeita. Deus falou para mim não ir, para mim não fazer assim, que ele para confiar no céu. A palavra diz, semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor fazia o que, irmãos? O abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo no meio da seca. Eu não li aqui antes, mas a palavra diz, não chovia sobre a terra, estava seco. Ele plantou debaixo disso, igual o fazendeiro de Deus, sem chuva. Possuía ovelhos e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o que, irmãos? Inveja. Entendeu? Essa é a verdade. Muitos mundanos têm inveja que você é abençoado. Você chega assim, entendeu? Fala assim, o que você fez? Eu sou abençoado, Deus me favoreceu. Eles ficam, Deus não me dá nada. Se eu não pegar na unha as coisas, não der o sangue, eu não tenho nada. Os filisteus faziam isso é filisteu, é mundano, gente mundana, não entende. Entendeu? Quando você está bem só tendo Deus, o mundo olha para o faz-me rir, para a grana, quanto que você tem, qual o seu estado, tem dinheiro ou não tem, é muito natural, mas às vezes eu quero te falar para você, irmão, você tem a presença de Deus, você tem tudo, você está amado, você está em bem, em paz. E o que adianta ter, entendeu, muito dinheiro, não ter paz, não ter desfrute nenhum? Amém? E então aqui a palavra diz que ele semeou, colheu 100 vezes na seca. Isaac, o fazendeiro de Deus. Sabe, para você experimentar, confie no Senhor. Você quer experimentar a provisão de Deus, você tem que ser totalmente dependente, confiante totalmente no Senhor. E você vai colher 100 vezes mais. A multiplicação será muito grande. O poder de Deus, a provisão que vem do céu, ela vem multiplicando. Como que Deus opera? Como que é o poder sobrenatural de Deus? É um poder multiplicador. É um poder que multiplica. O tempo levaria tanto tempo, ele multiplica e acontece mais rápido. Para crescer leva tanto tempo, precisaria de tanto, mas Deus multiplica. O poder do céu é de multiplicação. Amém? Então, não confie, sabe? Não fique confiando no braço, nas técnicas do homem. Não, olhe para o Senhor. Nós confiamos totalmente nele.
Nós dependemos do céu, nossa pátria está no céu. O Senhor nos abençoa. Isaac fez isso, e mesmo na seca, enriqueceu, prosperou. Eu profetizo na sua vida, por mais que esteja pessoas reclamando, por mais que tenha pessoas falando, por mais que tenha notícias ruins, você vai prosperar e vai ganhar mais do que você ganhou ano passado. Você vai enriquecer esse ano. Você vai ser abundante no Senhor. Você não depende da terra. Você não depende. Você vai comer a picanha do céu, diz aleluia. É assim. Quando você tiver a picanha na sua mesa, você fala assim: isso aqui é do céu, isso aqui não é da terra, isso aqui é o Senhor que nos dá todas as coisas. Vai comer a picanha hoje, você ficou com vontade, né, irmão? Não vai faltar nada. Isaías 58:11, promessa do Senhor, a palavra diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Receba isso em nome de Jesus. Promessa do Senhor. Mesmo em lugar árido, você entendeu? Sua alma vai se fartar. Mesmo em tempo de crise, você vai simplesmente regozijar e ter paz. E mesmo quando a segurança diminui e começa a falar: nossa, está tendo muito assalto agora, aumentou, não sei o que, você vai viver em paz. Você vai ser como um jardim ali, um manancial que as águas jamais faltam, não vai faltar nada para você. Eu gosto de lembrar da pandemia. Toda hora que eu falo isso, eu lembro da pandemia, irmãos. A pandemia nos deixou isso, pelo menos para mim, entendeu? Eu passei pela pandemia. Eu me lembro no mês de maio de 2020, lockdown, não podia fazer culto, e eu lá em casa, Covid. Fui os primeiros a pegar. Irmãos, terrível pegar Covid primeiro, viu, irmão? Porque depois que um monte já pegou e falou: se só foi uma gripe, aí você fica em paz. Não, mas um monte ficou só gripado. Agora eu estou mais tranquilo, mas eu fui um dos primeiros. Pastor não tem para onde correr, pastor conversa com gente, atende gente, foi assim mesmo. E eu lá com Covid, aquela seta de morte, vai morrer, entendeu? Não tem mais. O Senhor sustentou, irmãos, o Senhor sustentou. Eu falei assim: estou no céu, então se eu morrer eu vou para o céu, aleluia. Descansei no Senhor. Mas eu pensei assim: mas sabe o que me alimentou? A visão de Deus. Eu falei assim: eu tenho tanto propósito aqui para fazer ainda, será que eu vou morrer agora? E aí aquilo me alimentou. A vida de Deus sustentou. Nós passamos, todos passaram, amém? Fomos sustentados, nada faltou. Você fala assim: como que foi? Eu fico meditando como que foi, mas simplesmente fomos sustentados. Não faltou nada para essa igreja, não atrasamos um mês de aluguel, não cortou energia, não faltou nada, passamos. O Senhor nos sustentou, sabe por quê? Porque nós somos sustentados pelo Senhor. Você experimentar a provisão de Deus, sabe, não tema a crise, não tema, tá? Existem muitas crises, muitas notícias ruins, não fique com medo, Deus proverá. Os céus virá sobre a sua vida, Ele sustenta. Olhe para os céus, não tire os seus olhos do céu, não tire os seus olhos do Senhor, não tire os seus olhos daquele que está sentado no trono. Ele te ama. Mexer com você, mexeu com aquele que está sentado no trono. O seu caixa, a sua conta está ligada a dele lá. Existe uma conta, a conta do Senhor Jesus é a conta do dono do ouro e da prata. É a conta daquele que fez o ouro nascer dentro da terra e a pedra dentro da terra, que ele deu a ordem, aquele que cria as coisas. Amém? A nossa conta é uma conta conjunta. Fala assim: a minha conta é uma conta conjunta. Levanta a mão aí, eu falo assim: eu creio. Sua conta é uma conta conjunta, irmão, com o Senhor Jesus, entendeu? Ele é o titular. Fala assim: é o titular. Quem tem conta de casal aqui sabe o que eu estou falando, né? Quando você casar, tá jovem, você tem uma conta conjunta, tem o seu nome e da sua esposa, tá? Então, a nossa conta é conjunta com a do Senhor Jesus, diz aleluia. Seu banco é o banco, é o Heaven Bank, entendeu? Chique. Seu banco é o banco celestial. Dá glória a Deus. Você tem uma conta no banco celestial, você tem que crer nela. De lá que eu saco as coisas, de lá que eu recebo.
Eu simplesmente desfruto o seu trabalho aqui na terra, sabe o que é? Desfruta o seu trabalho, seja feliz trabalhando. Ah, tem que trabalhar, senão não ganha dinheiro. Isso é coisa de ímpio. Você desfruta, você vive bem, você chega lá cantarolando, você faz o seu trabalho sorrindo. E mesmo nas pressões você sorri e fala assim, meu trabalho tem esse lado, meu trabalho tem vezes que vem a pressão, que é duro, que é difícil. Tem vezes que você soa, tem esse lado difícil, tem, mas amém, mas eu estou crescendo também, eu sou forte para aguentar, a minha fé aumenta, eu cresço. Você até no meio da pressão, dos problemas da sua profissão, você vai desfrutar e vai entender que lá vai gerar em você. Com essas pressões aqui eu cresço, me pareço mais com Jesus. Diz amém? Me pareço mais com Jesus. As suas lutas profissionais, elas levam você para Deus. Você tem que ir para o Senhor. Eu dependo mais de Deus, eu conheço mais a Deus. É assim, nós não tememos a crise. Tememos problema, eu vou depender mais, eu vou experimentar mais de Deus, minha fé no Senhor vai aumentar, eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer, eu vou avançar, meus músculos da fé vão ser exercitados. Eu quero te falar, irmão, lá na praia, quando você está lá no clube, na beira da piscina, você não exercita a fé, não tem exercício de fé nenhum, você simplesmente curte. Apesar que tem gente que fica na hora do descanso, da folga, ele tem que exercitar a fé, que ele tem que despreocupar. Você tem que ficar tranquilo. Às vezes você está de férias e está preocupado com os problemas. Não, você tem que exercitar a fé. Coloca os seus problemas na mão de Deus, descansa. Até na hora do descanso você tem que exercitar a fé. Mas na maioria das vezes você não exercita a fé. Você deixa por lá, estou nem aí, eu estou de folga. Eu quero te falar. Nosso grande desafio aqui, irmãos, é exercitar a fé. A fé é para ser exercitada. Como o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. O corpo espiritual é para ser exercitado, o seu corpo físico também. Olha os personal aqui, ó. Diz amém, personal. Amém. Nós precisamos exercitar a fé. Quantos aqui tem fé? Amém. É para ser exercitada a sua fé, irmão. Entendeu? Eu só exerço fé na hora que eu estou num problema. Nessa hora você tem que estar com problema, você tem que exercitar a fé mesmo. Mas diariamente exercita a sua fé. Eu criei, por isso falei. Do céu vem todas as coisas, eu creio nos céus. No meio da crise eu vou crer mais nos céus, eu vou olhar para o céu, vou desfrutar mais dele. Amém, irmãos? Pode estar tendo fome, eu vou colher 100 vezes mais. Não sei, eu não dependo. E se chegar alguém com fome, você prega para ele, você, depende do céu. Se é porque você está passando por dificuldade, sabe por quê? Porque você está dependendo da terra. Para de olhar para a terra, depende ao céu, vem para o Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus agora e seja salvo dessa penúria aí. Você vai ser próspero, abundante, o Senhor vai inundar, Ele é abundante, Ele vai te dar. Prega, seja luz. Amém? Agora, o crente, ele não pode padecer dessa maneira. O crente que está vivendo na escassez é porque ele não está recebendo a provisão do céu. Ele precisa olhar para o céu e viver em paz, receber do céu toda a provisão. Tem pessoas que você fala de Jesus, Jesus é a provisão de Deus, e ela não recebe Jesus. Alguém já viu pessoas que não aceitam Jesus aqui? Alguém? Muita gente rejeitando Jesus na hora dessa. Provisão, o perdão dos seus pecados, quitação de todas as suas dívidas, o dom da justiça, a abundância da graça, está tudo em Cristo. Você recebe? Não, hoje não. Um monte de gente assim. Por quê? Não. Então, o crente, ele precisa ser diferente, ele não anda nesse passo. Ele recebe a abundância da graça. Ele se conecta aos céus, ele recebe toda a provisão de Deus, ele desfruta de Deus. Deus é bom. Deus é alegria, Deus é desfrute, Deus é prazer. Nossa vida tem que ser prazerosa. Não aceite viver uma vida cabisbaixa. Desfrute da sua vida. Toma um copo com água, um cafezinho e sorri e fala assim: que bênção, estou bem demais. Você não precisa disso. E Jesus no coração. Glória a Deus. Come um bauru, chega à noite, você come um bauru lá e toma uma Coca-Cola e fala assim: aleluia, entendeu? E dorme em paz na presença de Deus. Seja contente, irmão. Seja feliz, não coloque sua felicidade lá na frente, não coloque de condições. Você, sabe, é abundante hoje, você já tem tudo hoje em Cristo Jesus. Desfrute do Senhor, receba toda a provisão, não tema. Amém? No meio dos problemas, o Senhor vai te levar a novos níveis. O projeto de Deus é esse. No meio da crise, eu vou te levantar em novos níveis. É o projeto de Deus. Diz amém. Este ano, Deus vai levantar você em novos níveis.
Receba isso. A casa vai ficar cheia de tudo que é bom de Deus. Ano da casa cheia. Eu só vejo, irmão, esse ano prepara. Eu vi isso, gente profetizando no passado. Prepara que o ano que vem, prepara, isso aqui. Eu estou preparado porque Deus vai nos levantar em novos níveis. É diferente, nós não andamos, nós não somos boca de ímpio na terra, nós somos aqui, nós não dependemos da terra, nós dependemos do céu, e nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para profetizar, para exercer autoridade. Uma vez que depende do céu, você levanta as mãos e repreende tudo que é mal. Está tendo violência, vamos orar, cai por terra todo espírito de violência, de assalto, tudo mais, nós estamos aqui para fazer isso. Está tendo crise, eu declaro agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, repreende toda crise, nós estamos aqui para exercer autoridade. Não para ficar não conformado como todos. Nós temos um Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Gênesis 26, 12, a palavra diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Sabe, irmãos, eu quero te falar, Deus, Ele é um Deus que a provisão de Deus, Deus nos dá semente. Sabe por que Isaac semeou? Porque ele tinha semente. Ninguém semeia se não tem semente. Quem que deu a semente para ele? Deus. Quem que fez crescer? Deus. A maneira da semente, quando eu falo de semente, é uma maneira que tudo está investido em Deus. Deus, Ele criou a semente. Dentro de uma semente de manga, de pé de manga. Você planta ali, vai nascer milhares de manga, vai dar ali naquele pé quando ele crescer. Isso é algo de Deus. A semente é algo de Deus. Toda semente, nela pode ter ali, sabe, uma floresta dentro de uma semente só. Isso é assim as coisas de Deus. A maneira que Deus faz é por meio de semente. É um processo que depende dele, depende da terra, depende de colocar, depende de esperar. As nossas orações são sementes. Às vezes você está colhendo hoje o que você semeou em oração lá atrás. Você ora, entendeu? Você continua orando, e você vai sempre colhendo. Amém, irmãos? Então Deus, Ele é que provê tudo. A palavra diz que Ele provê a semente, Ele provê o pão, o sustento. Tem coisas que é semente, tem coisas que é pão para você comer, é necessidade. Mas tem coisas que é semente. Isaac ia fazer o que com aquela semente? Ele podia ter pegado aquela semente e falar assim: eu vou comer essa semente. É só isso aqui que eu tenho, Deus me deu essa semente aqui, eu não vou plantar isso aqui. Ele podia ter comido. E ele teria continuado, talvez, na escassez. Mas por que ele enriqueceu? A palavra diz que ele enriqueceu, porque ele pegou o que era semente, e semente é para ser semeado. Fala assim: semente é para ser semeado. Não existe outro propósito para você ficar com essa semente. A semente você pode comer ela, deixá-la perder totalmente. Não, você precisa lançar na terra a semente. Eu vou semear e vai colher, e vai dar. Isso aqui é de Deus. É a maneira que Deus achou de me prosperar e me abençoar. Não, vende essa semente, usa para fazer outra coisa, não faça isso. Ele podia ter feito isso, mas ele decidiu semear. Essa aqui é a maneira que Deus escolheu para me prosperar, diz aleluia. A palavra diz assim, 2 Coríntios 9, 6. A palavra diz: isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Parece óbvio isso, mas a palavra de Deus, irmãos, essa é a verdade, é a maneira. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, não tem nada, não colhe nada. Porque Deus dá a semente. E a palavra diz: se cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, fala assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, é Deus. A palavra está dizendo, Ele dá a semente e dá o pão.
Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, o Senhor quer aumentar, você precisa ter revelação disso, você precisa ter clareza. Pastor, como que eu sei? Você precisa ter vida com Deus, irmão. Eu não posso te falar por você, mas Deus te mostra o que você tem que semear. E você não pode viver uma vida só comendo pão, que Deus nunca só te dá o pão. Pão, 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 tudo é pão e você come o pão. Toma o pão, come o pão. Você sempre, não, Deus quer te dar, quer abundar na sua vida. A maneira que Deus abunda, Ele dá o pão e te dá a semente. E a palavra diz aqui, para que você possa experimentar a vossa sementeira se multiplicar, aumentar a vossa sementeira, que você possa ter tanta semente, você vai lançar tanta semente. E você vai ajudar e vai semear e vai abençoar tantas pessoas. E aí o que vai acontecer com você? Vai acabar nada, você vai colher a semente, quem lançou foi você, a semente é sua, a colheita é sua. A semente Deus te botou na sua mão, você plantou, você colheu. Quem planta muito, colhe muito. Deus tem que te mostrar, você precisa aprender a ser espiritual e olhar para Deus. Você quer experimentar a provisão do céu? Saiba que Deus te dá semente, Ele te dá o pão e te dá semente. Muitos irmãos vivem naturalmente, ele não olha para esse princípio, ele não vê os céus dessa maneira, ele não olha para Deus, ele não quer que Deus fale com ele até corre de Deus falar com ele. Deus me livre, vai que Deus me fala. Entendeu? Você sabe que Deus, irmãos, Ele só quer o seu bem. Se Deus falar, isso aqui é semente, filho, ouça o Senhor. É bênção para você, não coma essa semente. Muitas pessoas padecem em crise porque comem a semente, não ouvem a Deus, não tem temor de Deus. Deus, o que é semente? E aí quando você semeia, o padrão está aqui nesse texto, com alegria. Opa, isso aqui é semente, eu vou semear. Bênção demais para mim. Vou colher. Vai e já volta. Tudo que você faz, toda ação é uma semeadura. Toda vez que você faz o bem para alguém, você semeou uma boa ação. No dia que você precisar de uma ajuda, você planta ajuda, você vai ter muita ajuda. É assim. Toda ação nossa é uma semeadura. Plante muita coisa boa, você vai colher muita coisa boa. Plante sempre o bem, e você vai colher muitas vezes o bem. Diz aleluia. Então não consuma tudo como pão. Como é que eu vou saber? Você precisa orar, você precisa ser espiritual. O Filho de Deus é espiritual. O Deus é espírito, irmão. Você precisa ouvir a voz do Espírito dentro de você. E você tem as decisões de você. Você não pode fazer nada por obrigação. A semente, ela se torna cheia de vida quando você tem a convicção que Deus falou com você, aquilo ali é de Deus e você faz com, sabe, com apreço, com revelação, com paz. Essa é a semeadura, essa é a semente. Uma semente pode ser uma semente morta, uma semente pode ser uma semente cheia de vida, de vigor, uma semente cheia de alegria. Isso aqui eu tenho convicção, é do Senhor, está aqui. Abençoe. Se Deus falar para você ajudar alguém, ajude, semeie. Amém? O que é semente? Sabe? Semeie, diz aleluia. Você vai experimentar então uma multiplicação sobrenatural, a promessa de Deus, né, de providência para isso, a maneira que Deus, os céus provê, te dando semente. Não acho, não é assim, não é assim, não é, é assim. A maneira que Deus, você quer a provisão do céu? Todo mundo levantou a mão, sim ou não? Deus provê, saiba que Deus te dá pão e te dá semente. Muitos não falam em provisão do céu, receber de Deus, eu quero mais de Deus. Entendeu? Eu quero falar para você, irmão, não vive uma vida natural, não vive. O mundo não quer saber dessa conversa. O mundo é toma lá da cá, o mundo faz barganha. Se eu te der isso aqui, o que eu vou ter? O mundo é assim. Nós somos espirituais, nós precisamos aprender a semear. Semeie aquilo que é semente. Ouça de Deus, diz aleluia. Coloque algo nas mãos do Senhor para Ele multiplicar. Toda semear é isso. Toda vez que você lança uma semente, você colocou nas mãos dele. Senhor, na verdade, você simplesmente depositou. Sabe o que é semear? Coloque nas mãos dele. O Senhor vai multiplicar como multiplicou os pães. Aqueles peixes foram multiplicados porque estavam nas mãos dele. Se o menino segura os pães e fala assim, não, aqui não dou não semeio não, isso aqui é minha janta, não teria multiplicado.
tem que estar nas mãos dele. Semear, a semente está nas suas mãos, coloque nas mãos dele. Todo tipo de contribuição, de ajuda, você põe nas mãos. Em Provérbios diz, aquele que dá ao pobre, você entendeu? Você está botando nas mãos de Deus quando você ajuda um pobre. Compra uma marmita e dá para um pobre, você colocou uma marmita nas mãos do Senhor, vai multiplicar. Vai multiplicar, lá na sua despensa vai multiplicar. Glória a Deus. Promessas. A palavra de Deus diz que aquela parábola dos talentos, quero chamar aqui o Ministério de Louvor, pode subir aqui. A parábola dos talentos multiplicou o que tinha 5. O Senhor falou assim: servo bom e fiel. O outro multiplicou, tinha 2, servo bom e fiel. O que tinha 1, simplesmente guardou. Ele não multiplicou, sabe por que ele multiplicou? Porque ele não semeou, ele não usou, ele fechou a mão. Ele não usou o talento. Servo mau e negligente. Amém? Então nossa aprovação diante do Senhor está nisso. Em Malaquias tem o versículo, a palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Talvez você olhe só a lei, não olha para a lei, olha para a promessa. E eu vos abrirei as janelas dos céus. Promessa de Deus, diz promessa de Deus. Não olhe para o dízimo como uma obrigação à lei. Olhe para a promessa sobre o dízimo. Quando você lê esse versículo de Malaquias, o que você vê? Uma promessa, eu vejo uma promessa. Céus abertos. Tá? Toda oferta, toda generosidade, toda ação, toda vez que você lidera uma célula, você faz algo, você dá uma palavra a alguém, você está semeando, você está contribuindo. Você está aqui nesse culto hoje, esse culto é uma semeadura de 2 horas do seu tempo. Você está semeando, você vai colher. Você colhe. Amém, irmãos? Você colhe vida espiritual, você colhe fé, você colhe abundância, você colhe paz. Amanhã depois você está passando dificuldade, você colhe, você está forte. Sabe por quê? Porque você plantou. Diz